Esse termo ele tá muito comum, né, nos dias de hoje. Se fala muito sobre propósito de vida e se atrela muito à questão profissional financeira, e nem sempre é assim. A maioria das pessoas que fala sobre propósito de vida nem sabe o que significa isso de verdade. E é sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Não só saber o que é exatamente o tal do propósito de vida, da missão de vida, mas também o meu propósito nessa aula é te ajudar a achar o teu. Então, bora começar? Bem, se você lembrar lá da primeira, segunda aula, quando eu falei sobre o chipzinho que a gente recebe quando a gente nasce, né, com tudo já programado de como vai ser a nossa vida, e que a gente acaba seguindo isso por muito tempo até que fichas comecem a cair, porque vai sendo alimentado, né, conforme a gente vai crescendo, evoluindo, as informações seguem entrando, né, nesse programinha que gerencia a nossa vida. Muitas pessoas seguiram a sua vida literalmente fazendo o que os outros queriam que elas fizessem, principalmente pais, familiares, né? Ou às vezes o marido ou a esposa. E quando isso acontece, a pessoa segue a sua vida sentindo um vazio dentro dela. Um vazio que ela tenta preencher, né? Com coisas, com pessoas, colocando metas, né? Metas de, por exemplo, quando eu conquistar isso, aí eu vou ser feliz. Quando eu conseguir um emprego assim, assado, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver tempo para isso, eu vou ser feliz. E aí vai alcançando essas metas, chegando lá e vê que aquele vazio nunca é preenchido. Esse vazio é o que causa nas pessoas aquelas crises existenciais, né? Onde as pessoas começam a se questionar, tá, mas qual é o propósito de verdade disso aqui? Muitas pessoas, e talvez seja o teu caso esse, tá com uma vida estável, né? Tá tudo bem com a família, tá tudo bem no relacionamento, financeiramente tá tudo estável, mas tem algo que incomoda, tem algo que ainda não tá bem. Ainda existe aquele vazio, ainda existe algo que você tá buscando e você não sabe o que é. Esse vazio, esse buscar, essa explicação do porquê tudo isso aqui é o que a gente chama de missão de vida e propósito de vida. Resumidamente, missão de vida é o que você veio fazer aqui. O que você veio fazer aqui? Qual é a tua missão aqui? O que você veio aprender, ensinar? E o propósito, ele é de que maneira você vai fazer, como você vai cumprir a sua missão. O propósito é através do que você vai cumprir a tua missão. Missão de vida é um entendimento um pouco maior, né? Ele tá muito envolvido com as crenças de cada um, né? Aquela coisa do qual é a explicação que você dá para ter vindo para esse mundo, para onde você vai depois. Tem muito a ver com essa questão de evolução espiritual, do despertar de consciência, do olhar para a realidade como ela é, né? Sem os filtros, sem as cortinas, o sentir a vida de verdade com os teus olhos, com os teus ouvidos. E também está muito relacionado com o que você vai deixar aqui. Qual é a tua marca, né? O que você vai deixar para esse mundo depois? Também está linkado com essa questão de missão de vida. Então você precisa encontrar o teu propósito para conseguir realizar a tua missão. Os dois estão conectados, né? Primeiro você precisa encontrar o propósito, porque aí vai ficar claro qual é a tua missão aqui. Bem, o propósito não é algo único e definitivo, né? É aquilo que eu preciso fazer e deu. Não é bem assim. E não está totalmente relacionado com profissão e com a parte financeira. Nem sempre está. O propósito está relacionado a um caminho a seguir, um norte de vida, né? Uma direção que está embasada nos teus interesses e valores, naquilo que faz sentido para você. Não é fácil de encontrar, não é simples. É muito difícil e às vezes leva anos. Eu, por exemplo, encontrei o meu propósito aos 34 anos. E antes disso, tentei e recomecei por várias vezes. E detalhe, por várias vezes eu achei que estava no meu caminho, que estava no meu propósito, mas ainda não era bem ali. Hoje eu entendo, e olhando para trás, que tudo o que eu vivi foi uma construção para eu conseguir chegar até aqui. E o legal é que quando a gente chega, quando a gente encontra, a gente tem certeza absoluta disso. Nada nem ninguém vai te fazer mudar de ideia. Você vai saber quando encontrar de verdade o teu propósito, porque justamente ninguém vai te fazer desistir disso. Pessoas vão se decepcionar com você, talvez pessoas vão te zoar, vão duvidar,
mesmo assim não abala, não te abala, porque é uma certeza absoluta que vai dar certo. Eu passei exatamente por isso, mas era tão forte aquilo, estava tão grande dentro de mim que nada me abalou. E olha que eu sempre fui uma pessoa muito sugestionável, ia muito na onda das pessoas, vivi por muito tempo aquele chipzinho dentro da minha mente. Mas quando eu encontrei, eu sabia que era ali, e aí tudo mudou. Foi tudo junto, tá? Importante relatar isso, que foi tudo junto. O meu despertar espiritual, meu despertar de consciência, a busca do meu propósito de vida e esse encontro, aconteceu tudo ao mesmo tempo. Então, foi sensacional e é o que vai acontecer com você também. Bom, não existe nenhuma fórmula mágica, nenhum teste que vai te dar a direção e vai aparecer lá, clean, esse é meu propósito. Não. Até porque é muito mais intuitivo do que lógico, né? Mas existem caminhos, existem meios de ir afunilando as ideias, né? E deixando aquilo mais claro para você receber os teus insights, fazer as tuas associações. E nessa aula eu vou fazer algumas perguntas para você que vai te ajudar nesse funil a filtrar muita coisa, a associar muita coisa e no final ter vários insights sobre isso. Então agora, pausa esse vídeo, vai buscar papel e caneta, porque vai ser várias perguntas que eu vou te fazer e você vai anotar todas as respostas para lá no final fazer o cruzamento de informações e ter os teus insights finais. Trava o vídeo e vai lá buscar. Pronto, bora começar? Papel e caneta na mão, eu quero que você escreva tudo que vier na tua mente, tá? Não é uma resposta, não é uma palavra, é tudo que vier na tua mente em cada uma das perguntas. Você vai perceber que às vezes as respostas se repetem e tá tudo certo. E também pode acontecer de você dar respostas totalmente diferentes uma da outra, uma nada a ver com a outra, para a mesma pergunta, tá? É assim mesmo, não precisa fazer sentido agora, depois você vai compreender. A cada pergunta que eu fizer, eu vou dar exemplos também para você conseguir encaixar e responder da forma certa para você. Primeira pergunta: o que você ama fazer? Do tipo, se não pudesse mais fazer, a vida não teria mais sentido. Aquilo que te faz brilhar os olhos, aquilo que te dá vontade de fazer, seja qualquer coisa que for. Pode ser até que você sinta que a resposta seja uma besteira. Tá tudo certo. Vou dar o meu exemplo. O que eu amo fazer? Eu amo ajudar as pessoas com dicas, né? Com orientações. Não é aquela coisa de altruísmo, tá? Ajudar. Gosto sim de ajudar, mas eu tenho prazer em ajudar quando a pessoa tem dúvida, principalmente em relação à saúde física, saúde mental. Eu adoro também ler, aprender, matar curiosidade sobre assuntos que me interessam. Nossa, se eu não pudesse mais ter esse contato, sabe, de falar com as pessoas, de responder, de ajudar, de orientar, se eu não pudesse mais ler e saber mais sobre a vida não teria graça. Então é essa a minha resposta, responda aí a tua. Uma dica: a cada final da pergunta, pare o vídeo para responder, tá? Não deixa dar sequência. Responda cada pergunta sem olhar qual é a próxima que vem. Cada uma delas tem que ser pensada de acordo com aquilo que você ouviu, tá? Aquilo que veio na hora na tua mente. Então, fiz a pergunta, ouve a minha resposta, que é um exemplo para você, trava o vídeo e responde, e aí volta. Segunda pergunta: o que faz você mergulhar fundo, sabe? Aquilo que você passaria horas fazendo, aquilo que te faz perder a hora, que você começa a fazer e nem vê o tempo passar. Pode ser qualquer coisa aqui, tá? Inclusive jogar videogame, qualquer coisa. A minha resposta seria futricar, né? Ler, pesquisar, querer saber mais, descobrir coisas. Eu sou muito curiosa, então adoro pesquisar tudo que eu vejo. Eu passo horas lendo e pesquisando, adoro e faria muito mais do que eu tenho tempo para fazer hoje. Outra coisa que eu responderia também é brincar com bicho, principalmente com cachorro. Deitar no chão e ficar rolando com eles, né? Brincando, fazendo carinho, perco a hora fazendo isso. Então seria outra coisa que eu responderia aqui. Terceira pergunta: quais coisas foram as mais recompensantes que você já fez para alguém ou para algo? Pode ser tanto pessoas, quanto animais, quanto natureza. Algo que você se sentiu importante, necessário naquele momento, e você sentiu aquela sensação gratificante, sabe? De ter feito aquilo. Talvez a minha resposta aqui seria ter um insight de algum diagnóstico, de alguma resposta para algo de saúde que ninguém estava conseguindo descobrir e poder ajudar alguém a se libertar daquilo. Isso aconteceu várias vezes
e fez muito bem pra mim. Quarta pergunta. Só que agora a pergunta não é pra você. Você vai pedir para as 4 pessoas que estão mais próximas de você, no sentido que convivem mais perto de você, se estiverem por perto ou se não, manda um WhatsApp para elas perguntando o que elas admiram em você, no que elas acham que você é bom. Deixa elas responderem e da maneira que responderem você coloca aqui na resposta. Eu também vou dar o meu exemplo aqui, tá? Na época, alguns anos atrás, eu fiz isso com algumas pessoas próximas a mim e eu lembro que a resposta do meu irmão mais novo me marcou bastante, porque ele disse que eu era muito boa em gerenciar conflitos entre pessoas, que eu era muito boa em acalmar as pessoas e deixá-las se sentindo melhor quando elas estivessem com algum problema, e era muito boa em resolver as questões relacionadas à saúde. Então, para mim fez todo sentido depois. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou na tua vida? Qual foi a pior fase, a fase mais difícil da tua vida? O que te tirou da zona de conforto? O que você sofreu? Que momento da tua vida foi muito difícil para você? Que episódio, né? Que situação, talvez? É muito comum que os nossos grandes problemas acabem virando causas que nos movem. Porque, lógico, a gente não quer que outras pessoas passem por aquilo, né? Você passou e você teve que aprender muito e penou para aquilo, né? E aí você às vezes se sente motivado para ajudar o outro, aliviar o outro através de qualquer coisa, de um serviço, de um produto, mas para que outras pessoas não passem por aquilo que você passou. Bem, essa pergunta também se encaixa com aquilo que eu vivi. O meu maior desafio foi a doença mental do meu pai, transtorno bipolar tipo 1, com psicose, internações. Eu não aceitava o primeiro diagnóstico que deram para ele, né? Alguns médicos davam como esquizofrenia, outros médicos diziam que era só uma depressão. 7 anos para acertar o tratamento e eu não aceitava isso, e isso que me motivou a querer buscar respostas, querer estudar sobre a mente, né? Sobre o emocional, o psicológico, sobre medicamentos dessa área, porque houve muito sofrimento, muita dor, né? Muitas respostas que faltaram e, querendo ou não, ele foi a inspiração para onde eu estou hoje. O que você faz bem? Quais são as tuas habilidades? Por que eu faço essa pergunta? Porque tem que ter habilidades aqui. Você não vai fazer nada que você seja impossibilitado de fazer. A minha resposta aqui talvez seria resolver. Resolver questões relacionadas à saúde, principalmente, tanto mental quanto física. Eu sou aquela pessoa que vai atrás de resposta, fuça, lê, dá um jeito, descobre o que está acontecendo. Então, eu tenho uma grande habilidade nesse sentido, assim, de lógica, raciocínio, saber onde buscar, como, quando, de que maneira você pode trazer uma colaboração ao mundo. Seja as pessoas, os animais, a natureza, a estrutura mundial em si, né? Negócios. O que você pode deixar como colaboração? Fazer um bem maior, que não respingue só em você. 8ª pergunta, que é importante também. O que você poderia ser pago para fazer? Pensando que, se você conseguir juntar o teu propósito de vida com profissão, com trabalho, você vai ter mais tempo para esse propósito, né? Muito bom isso. No meu caso, foi isso que aconteceu, mas como eu disse lá no início, nem sempre está relacionado à profissão, a trabalho. Imagina que, sei lá, um vendedor de carros, ele vai achar que ele não tem um grande propósito de vida do mundo, e talvez não vai ser ali na loja de carros dele que ele vai fazer aquilo que a alma dele engrandece. Não, talvez seja um projeto paralelo, talvez seja coisas que ele participa, uma ONG ou sei lá. Mas se você conseguir juntar isso na tua profissão, no teu trabalho, melhor ainda. De que maneira você gostaria de ser lembrado? Imagina você de hoje conversando com você do futuro, com você de 90 anos. O que você de 90 anos diria? Que se arrependeu de não fazer, se arrependeu de ter feito? O que você gostaria que as pessoas soubessem? O que você gostaria de deixar de aprendizado? Pronto, tudo respondido? Agora você vai cruzar as informações. Talvez você tenha que ler várias vezes as suas respostas. Talvez você deva perceber o que se repete, o que se anula, né? Ali, nada vai ser decidido agora. Você não vai chegar em um resultado final nesse momento, tá? Isso tudo vai fazer com que tua mente comece a fazer associações
associações, ter insights, tá? Esses insights, essas associações que você vai fazer aqui, serão os teus filtros, o teu funil. E não se preocupe, vai surgir. De repente, você vai ter um insight tão grande que você não vai nem acreditar. E lembre, não se preocupe de ter medo que não é a coisa certa. Quando você encontrar, você vai ter certeza absoluta que é. E para finalizar, só quero lembrar que dinheiro é importante sim, mas aqui, quando a gente fala de propósito, ele tem que ser uma consequência, não a causa em si, né? Não o propósito em si, não é o dinheiro. Quando você faz algo que você ama fazer, que te faz feliz, não tem como dar errado, vai dar certo e o dinheiro vai ser uma consequência bem grande na tua vida.